e tradicional giro de notícias para contar que Hugo Moura está perto de deixar o Vasco. O volante foi procurado por um clube japonês e as negociações estão acontecendo. Já Osmar Stabile, presidente do Corinthians, foi fotografado por um torcedor alvinegro dentro do MetLife Stadium. Você sabe, 40 presidentes de clubes das séries A e B foram convidados de honra da CBF para assistirem a Brasil versus Marrocos. O William Arão, volante do Santos de férias, foi um dos filmados pelo telão do estádio durante o jogo. Ele vestia a camisa branca e está de férias no Peixe. Já o Atlético quer comprar o meio atacante Ian Lucas, 23 anos de idade, jogador formado no Cruzeiro e emprestado ao time de São João del Rei. São 5 gols e 3 assistências sob o comando do Atlético e desde a chegada do Alex, números ainda mais interessantes. Você sabe, o Alex, ex-meia do Cruzeiro, é o técnico do Atlético. Para fechar o giro de notícias, registrar que Martim Anselmi, técnico que ficou só 3 meses no Botafogo e que cobra na justiça 12 milhões e meio de reais, é o novo comandante do Elche, da Espanha. O anúncio aconteceu nesse sábado. E a seleção brasileira só empatou com o Marrocos na estreia da Copa do Mundo. O empate em si talvez nem tenha sido o maior dos problemas. Fiquei muito desapontado com o comportamento coletivo, com algumas atuações, em especial as de Ibáñez e Casemiro. Fiquei com a impressão de que o Ibáñez sentiu demais o tamanho do jogo. Casemiro não teria por que sentir, mas chegou atrasado em praticamente todas as bolas. Ibáñez e Casemiro foram substituídos no intervalo e Danilo na lateral direita e Fabinho no meio-campo deram uma outra revigorada no sistema defensivo do Brasil. Rafinha não fez bom jogo, apesar de muita vontade. Bruno Guimarães teve dificuldade e Paquetá fez um péssimo primeiro tempo, foi melhorando na etapa final. Registrar que no outro jogo desse grupo, a Escócia venceu o Haiti por 1-0, ou seja, nesse momento Brasil e Marrocos dividem a segunda colocação com a Escócia em primeiro com 3 pontos. O Brasil vai precisar vencer Haiti e vencer bem, até para sonhar em ser primeiro colocado do grupo. E eu queria deixar uma opinião. Os vídeos costumam ser feitos mais de informação, mas para mim o Brasil só tem alguma chance de ser campeão dessa Copa se Neymar voltar bem e em condição de jogo. Caso contrário, a chance da seleção brasileira é pequena. Eu gostaria que você usasse o espaço para comentário, para avaliar a atuação da seleção e também o desempenho de Neymar. Nessa Copa, obviamente, a chance de o Neymar jogar a Copa, se você acha que isso pode fazer diferença, beleza? E informação exclusiva, Gabriel Pires, camisa 10 da Portuguesa no Campeonato Paulista, está de saída do Mirassol. Ele chegou recentemente, fez apenas 8 partidas com uma assistência. Foi reserva em 6 jogos e titular como em 2 jogos. O Mirassol está preparando uma barca, até 4 jogadores devem sair para o restante da temporada. E o Gabriel Pires é um desses atletas, volante de 32 anos de idade. A notícia já chegou à Portuguesa que tenta fazer algum movimento para contratá-lo. Difícil imaginar que isso possa acontecer, até porque a Lusa só poderia registrar o Gabriel Pires a partir de 20 de julho, quando a Série D já vai estar em estágio avançado. Para completar ou piorar, Gabriel Pires também é alvo de times da primeira e da segunda divisão. Chance pequena de um meio-campista voltar para a Portuguesa, apesar da enorme vontade da Lusa e de seus torcedores. E a estreia de reforço no Palmeiras pode ser adiada. É que Barbosa, comprado do Botafogo por 20 milhões de reais, seria preparado para a estreia dele no retorno do Palmeiras depois da Copa do Mundo, jogo marcado para 22 de julho contra o Curitiba. Só que o STJD decidiu puni-lo com 2 partidas de suspensão por conta de uma expulsão em jogo contra o Flamengo, quando ele ainda vestia a camisa do Botafogo no mês de março. Barbosa já cumpriu um jogo de suspensão e a menos que o Palmeiras consiga recorrer dessa decisão, o Barbosa só terá a oportunidade de estrear pelo Verdão no dia 26 de julho, partida contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque. Não que vá mudar o preço do dólar. O Palmeiras até aqui jogou sem o Barbosa, mas imaginava-se que depois de gastar 20 milhões de reais, uma contratação com 2 meses de antecedência, com o Barbosa participando de toda a pré-temporada que ainda não começou, que ele pudesse estar à disposição, o Palmeiras pode recorrer dessa decisão e imagino que o fará. E o Liverpool está de olho em Ryan, o que pode garantir dinheiro ao Vasco no futuro não tão distante. Vale a lembrança de que Iraola, técnico espanhol que comandava o Ryan no Bournemouth, acaba de ser anunciado como técnico do Liverpool. Diante desse cenário, e com uma observação já antiga do Liverpool em relação à cria do Vasco da Gama, é natural imaginar que possa existir uma negociação. Na Inglaterra, asseguram que o Liverpool deve fazer algum movimento para tentar contratá-lo na janela de janeiro, que é quando a multa rescisória do Ryan cai para 130 milhões de libras. A gente está falando de muito dinheiro. Essa grana equivale hoje a 880 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Ryan é o jogador mais valioso da seleção brasileira.
e o valor atribuído a ele é de 100 milhões de euros. Vamos trabalhar com esses 130 milhões de libras? Se o negócio fosse fechado com tais cifras, o Vasco da Gama teria direito a 26 milhões e 300 mil reais. O Cruz Maltino não ficou com um percentual de uma venda futura, mas tem direito a 3% pelo mecanismo de solidariedade. Jogador que havia sido comprado pelo Bournemouth por 35 milhões de euros ou 220 milhões de reais. A chegada dele à Premier League não poderia ter sido melhor. Foi titular absoluto e peça importante do ótimo time do Bournemouth, que já conseguiu emplacar seu técnico no gigante inglês. E o Flamengo pode perder volante titular para o futebol saudita. É real o interesse do Neon SC, time que foi promovido à primeira divisão do futebol saudita na última temporada, no volante Pulgar. As tratativas são antigas. O Neon já havia tentado levar o Pulgar na janela de janeiro, não conseguiu. Só que há uma novidade importante, o contrato do Pulgar passa a ter uma nova multa rescisória agora a partir de julho. Multa de 4 milhões de euros, número extremamente acessível para o Neon, que é um dos clubes mais ricos do país. O príncipe herdeiro da família saudita decidiu transformar um espaço no meio do deserto em uma das cidades mais tecnológicas do mundo. Essa é a cidade de Neon, que passou a ter também um time com investimento pesado. Primeira temporada no Neon na primeira divisão, na 8ª colocação. A ideia é reforçar a equipe para que ela fique entre os 4 ou 5 melhores. Cheguei a conversar com o Flávio Viana, um empresário brasileiro que mais leva jogadores daqui para a Arábia Saudita. E ele confirmou que o Neon está interessado em contratar o Pulgar e que dinheiro não será problema. Os 4 milhões de euros seriam pagos à vista para o Flamengo. O Pulgar ganha na casa de 1 milhão e 100 mil reais por mês no rubro-negro, e a ideia do Neon é pelo menos dobrar os vencimentos do volante chileno de 32 anos de idade, que só entrou em campo em 17 partidas na atual temporada com 2 gols. Pulgar se lesionou, voltou recentemente, mas tem tido dificuldade diante da concorrência com Everton Araújo. Você, torcedor do Fla, teme pela saída do Pulgar, acha que não vai fazer falta? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E a cadeira de presidente do São Paulo está vaga. E a sensação é de abandono em meio à Copa do Mundo. Queria contar bastidores do tricolor paulista. Você sabe que a Rimacis, presidente do São Paulo, se juntou a outros 39 presidentes de clubes de Série A e B e viajou para Nova York com tudo pago pela CBF. Uma cortesia da entidade que cuida do futebol. Todos esses presidentes tiveram a oportunidade de assistir à estreia do Brasil contra Marrocos no MetLife Stadium. Na teoria, o cargo vago do presidente abriria espaço para seu vice. No caso do São Paulo, especificamente, cujo presidente interino, quem ficaria ocupando essa condição de presidente interino seria o presidente do Conselho Deliberativo, Outen Aires de Abreu. Mas a Rimacis e Outen Aires não se falam. O Aires nem foi notificado pelo Macis da viagem. E mais, quero contar um bastidor importante. O Arrimacis contratou um segurança para ficar na porta da sua sala para impedir que o Outen Aires de Abreu, por algum motivo, tentasse entrar e despachar de lá. Mas as situações estranhas no São Paulo não param por aí. O Rafinha, que é uma espécie de gerente de futebol, não está trabalhando a serviço do São Paulo por essas semanas. Ele havia, quando contratado pelo São Paulo, firmado anteriormente um acordo com a Globo para comentar jogos da Copa. E esse acordo está valendo e o Rafinha tem se ocupado com comentários de partidas por Sport TV e Globo. Só para completar, contar que Rui Costa é hoje o único que presta serviço e trabalha 24 horas por dia na busca de um melhor elenco para o segundo semestre. Boa parte desse período, mesmo com todo mundo de férias, e o Rui Costa em São Paulo, despachando e tentando contratar jogadores, uma pequena parte de férias ao lado da família no Rio Grande do Sul. Você está contente com o momento do São Paulo? O que você pensa sobre o tricolor paulista? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. E tem nomes especulados no Corinthians que eu posso descartar. Antes de gravar esse vídeo aqui dos Estados Unidos, conversei com um dirigente importante do Timão para perguntar, por exemplo, se Bakayoko, volante francês que já jogou pelo Chelsea, pode virar reforço. Ou se Luiz Henrique, zagueiro brasileiro com passagem por Betis, Lazio, entre outros, interessa. Quero começar falando sobre Bakayoko. O volante que não joga desde 2024 foi oferecido ao Timão. O nome dele acabou sendo avaliado, abre aspas, nunca esteve nos nossos planos, descartamos. O nome foi oferecido, o departamento de scout viu, não gostou e automaticamente Bakayoko deixou de ser opção. Nunca houve nem sequer uma rodada de negociação. Quero falar agora sobre Luiz Felipe, esse zagueiro é brasileiro, 29 anos de idade, formado no Ituano, vendido na sequência para Lazio.
e desde então carreira só no exterior. Jogou bastante tempo na Lazio, esteve no Betis, passou pelo Al Ittihad, pelo Olympique de Marselha e disputou a última temporada no Rayo Vallecano, uma das sensações do futebol espanhol. Atleta de 29 anos de idade, 17 partidas, ele termina a temporada como titular. E seu vínculo por lá se encerra em junho, ou seja, ele já pode assinar com qualquer clube brasileiro ou do exterior. Abre aspas para essa minha fonte, não tem chance de esse jogador ser contratado. Luiz Araújo, atacante do Flamengo e antigo sonho de vários torcedores alvinegros, é outra possibilidade irreal. Se sair do Flamengo vai custar 8, 9 ou até 10 milhões de euros. E o Corinthians busca contratações sem investimento. Hoje, o maior objetivo de Marcelo Paz é acertar a renovação de contrato de Memphis Depay. O holandês, que está disputando a Copa do Mundo, ainda não respondeu se topa ou não jogar no Timão diante da nova oferta. E você, que pensa sobre contratações no Timão? Use o espaço para comentário e para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra logo mais.